Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ruka Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui vamos bater uma conversa filosófica sobre consciência, sentido da vida, subjetividade, inconsciente, gozo do outro. Primeiro que eu gostaria de fazer uma ressalva aqui muito importante sobre os meus estudos lacanianos, é que o gozo do outro, da subjetividade na clínica das psicoses, está de certa forma é dissonante, certo? É uma inveja, né? A psicose é uma inveja, a psicose é algo que tenta te tirar do sério, tenta te desconstruir tua fé, desconstruir tua subjetividade. E no gozo do outro, para um sujeito correto, a subjetividade do indivíduo ela é blindada, certo? Não existe ali foraclusões, não existe ali dissonâncias cognitivas, certo? A, a imago do sujeito é muito importante porque ela é que constitui a subjetividade do sujeito, a integridade do sujeito, a autenticidade do sujeito. E numa crise existencial, a ansiedade pode levar o sujeito a mirabolar, né? Mas a psicose, né, ela é não somente uma inveja, um ataque psicooperacional do do outro, não do outro, mas do outro, do pequeno outro, do outro alheio, certo? Então, quando a gente está bem norteado na nossa subjetividade, no nosso inconsciente, é possível programar neurolinguisticamente o cérebro para trabalhar e interpretar os sintomas, os signos, os objetos, as ideias, né? Dessa libido, dessa economia psíquica para o bem, certo? Para o bem é lógico que existe para além do bem e do mal, né? Existe também o humano demasiado humano. Existe Nietzsche ali, né? E Nietzsche ele é super importante porque ele foi um filósofo, o primeiro psicanalista na verdade, né? Foi o primeiro psicanalista. Um dos primeiros psicanalistas do tempo moderno, certo? Aí que Nietzsche ele observa bastante bem no Gaia Ciência, né, no livro Gaia Ciência, o Alegre Saber, que os aforismos ali colocados são tão prudentes, tão cheios de glória e graça, né? Que até parece derrisório os outros conhecimentos, porque na genealogia da moral, quando a gente tem nossa moral intacta, né? Nossa moral pura, nossa moral cristalina, nós nos virtuamos, né, a obediência com a nossa subjetividade, com o nosso eu, o nosso grande outro, o nosso eu mesmo, com nossa subjetividade, com o nosso propósito e missão de vida. E é daí que tudo começa a funcionar perfeitamente quando a gente pensa logo existe, né? E pensa existir na existencialidade da subjetividade que é a verdade. Como disse Soren Kierkegaard, subjetividade é a verdade. Então, eu particularmente gosto de observar esses filósofos e trazer para vocês, no âmago da sabedoria, que a existencialidade, sem o estudo, sem a experiência, tanto empírica como epistemológica inata, do capital, do que o sujeito compreende, sem reducionismo, sem minimalismo, como fé, virtude, determinação, proatividade, dinamismo, sabedoria. Isso já basta. Isso também envolve um pouco de mágica, né? Um pouco de, de mania, um pouco de tudo, né? De tudo, quando eu falo de tudo para além do bem e do mal. É daí que. É daí que
a gente começa a se sentir melhor quando a nossa subjetividade, nosso grande outro, está brilhando, está brilhantada, né? E que mais vale sonhar, mais vale sonhar e realizar do que não sonhar e não realizar. Então gozemos os nossos sonhos, certo? Porque faz parte do nosso sentido de vida, faz parte do nosso inconsciente, faz parte do nosso propósito, faz parte da nossa subjetividade como indivíduo único e inigualável, cada um de nós, na grande existência da humanidade, certo? É assim que a gente toma propriedade e essa propriedade ela é levada, né, de significante para significante à construção do discurso. E a construção do discurso, ele tem que ser de senso crítico, tem que ser racional, né? Porque é o real, é o que é racional, né? E o que não é racional, pode descartar. E a fé, quando a gente tem ela crismada, né? Ela leva às alturas, ela leva o sujeito às alturas, né? Então a gente se torna ali um bom cristão, né? Uma boa pessoa, né? Aí, aí que nós nos observamos clinicamente e entendemos as psicopatologias, né, do sujeito, certo? O que é o grande outro, o pequeno outro, o fetiche da mercadoria, que é o objeto causa do desejo, né, o fetiche, e a construção da subjetividade dentro dessa estrutura, dentro dessa estruturalidade que Lacan. Primeiro Lacan era um pouco estruturalista, mas depois foi rebatido como pós-estruturalista, depois foi reconsiderado como pós-estruturalista. Assim que Lacan entende a subjetividade como a existencialidade, sem foraclusões, sem psicotizações, sem inveja, sem transgressão do nome do Pai, sem transgressão da lei, que é o amor. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo. Aí que nós temos algo de também de clínico que deve ser considerado, certo? Porque se não bastasse o autodomínio, o autocontrole, a corroboração legítima do que é saudável mentalmente, nós não cairíamos nos abismos da intersubjetividade, que é a transgressão da lei, né? Porque eu, como discípulo do idealismo alemão, lá em Hegel, eu vejo que Hegel estava certo, né? O último dos filósofos é Hegel. E a fenomenologia do espírito é que com mais sabedoria nós podemos alcançar mais visão, cosmovisão de mundo, certo? E que não existe ali algo de no semblante, quando a gente observa o semblante do sujeito, né? Para os terapeutas, né? O semblante diz tudo, diz como está o caráter do sujeito, diz como está as emoções do sujeito, diz como está timbrando ali o sujeito no quesito de saúde e inteligência emocional, certo? De inteligência emocional, todos nós sabemos que cada um tem a sua inteligência, cada um tem a sua vida, cada um tem algo de clínico ali também, né? Nas quatro estruturas, nas cinco estruturas do discurso de Lacan, certo? Então, quando o sujeito é barrado pelo cifrão, né? O cifrão barrado pela subjetividade, o sujeito tem ali como verdade
o significante mestre, que é o seu ideal de ego. E o ideal de ego é que capitaliza o sujeito para com a interpretação, que é o tesouro dos significantes, o S2, né? E esse S2, como conhecimento, como outro, aí que vem o outro, o grande outro, esse é o seu grande outro. O grande outro do outro sujeito, por exemplo, na alteridade radical, o livre-arbítrio, né? A relatividade e a moral, tá no outro, tá na outra subjetividade, tá no intersubjetivo, a gente não sabe, né? A gente não sabe, assim, no idealismo alemão, porque é subjetivo, né? A gente pode ter um apriorismo, né? Uma priorística de saber por causa da leitura do semblante, da fé, da sagacidade, da ternura, da compaixão, da piedade, da misericórdia, do amor, da caridade, das virtudes de Jesus, certo? Então, quando a gente observa um irmão, uma irmã, a gente não deve somente observá-lo com nossos próprios olhos, mas enxergar a alma com a alma de Deus, certo? A gente não pode querer submeter alguém, nem destruir, né? Algo que se destrói é algo que tem que ser renovado. Então a gente deve destruir o pecado, né? E Jesus destruiu o pecado para nos salvar, né? E é então que... Desculpa. E é então que, quando Jesus destruiu o pecado, ele deu a vida eterna por nós, certo? E o pecado é justamente essa coisa que transgride a lei, que transgride a consciência de si, que parte para, no caso das psicoses, né, da esquizofrenia, com os sintomas voltando do recalcado, reprimido do real, né? Por exemplo, o sujeito, nos mecanismos de defesa do ego, o sujeito tende a regressar, tende a deslocar, tende a várias coisas, né? Vários mecanismos. E esses mecanismos, eles são defensivos, né? Tem que defender o ego. E o ego do sujeito é o ideal dele, do sujeito, o ideal da sua existência, do eu, que legitima a singularidade da capacidade arqueológica, da genealogia hermenêutica, da moral, da razão subjetiva, certo? E assim que, ganhando em paciência, né? Em paciência, ganhando paciência, não quer dizer que a gente fique reativos às coisas do mundo, né? Não, cada um tem no inconsciente os mecanismos, na personalidade também, os mecanismos de defesa psíquica, né? Que são necessários para a vida da fé, do agalma do sujeito. E o que é o agalma? O agalma é uma estátua de adoração, uma estátua de ideal, de heróico, de amor, de prazer ali, do que cada sujeito tem para consigo mesmo. A imago, em relação às fantasias, né? A estrutura da fantasia, né? O que passa pelo fantôme. O fantôme é o oposto do saint home. Porque o fantôme é a falsa consciência. E a consciência verdadeira é que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence à luz do onipresente, onipotente, onisciente, Deus. E é então que nós aqui, como minúsculos seres humanos, buscando uma existencialidade que nos traga fé, que nos traga coesão, eficiência, que nos traga resiliência, que nos traga misericórdia. Nós podemos pensar que
as energias da mente, né, a energia que é mental, né, a energia da luz também, né, que é uma forma de matéria, né, uma forma de espírito, na vida de cada sujeito experimentando a existencialidade única, né, e observando mais criticamente o juízo, né. Por exemplo, fantasiar é normal, é natural, sujeitos fantasiam, certo? Mas é só um gaze, é uma simetria com a irrealidade, com a realidade, que é o irreal, né? Com a realidade do que é irreal, que eu quis dizer. Por exemplo, quando Zizek diz que sobre o antagonismo social e o gaze, né, que é a contemplação, né, da fantasia, é que ali dentro do gaze a estrutura clínica é delirante, é esquizotípica, certo? Esquizotípica. E nesse gaze, nessa abertura da fantasia, por exemplo, é um mal olhado, é uma neurose, é uma paranoia também. Pode ser também uma paranoia se for recorrente, inconsciente ou conscientemente. O sujeito deve buscar programar-se neurolinguisticamente, neuropsicologicamente, para abastecer o seu ser de oxigênio e perceber que a ontologia é indecifrável. Ninguém sabe da cruz de cada um. Ninguém sabe da subjetividade de cada um. Está todo mundo no grande outro do tesouro dos significantes, que é um significante para outro significante, certo? Sonhar faz parte, acreditar faz parte, ter fé faz parte, porque a fé é o que fortalece o sujeito para o desconhecido, para o caminho no qual a ansiedade do sujeito tende a criar, elaborar, né, os três mecanismos de elaboração, por aí vai, que eu não quero tocar nesse assunto. Aí vai que as intenções também são muito importantes, são muito produtivas, porque nas intenções, mensagens subliminares, essas coisas, tendem a perceber, né? E a percepção é o que retira o pecado da perspectiva da distorção da psicologia abnormal. A percepção, quando você percebe o que é prudente, sensato, coeso, coerente, leva às graças da eficiência psicológica, da eficiência de que a psique de cada um é algo normal da vida, é algo de expansão mesmo da consciência, é algo de caráter notório do saber, né? Do saber do mais de gozar também. Mas eu faço um adendo. O mais de gozar para Zizek pode levar ao câncer do enjoyment, metástase of enjoyment. Metástase quer dizer, metástase, todo mundo sabe o que é uma metástase, é um câncer, é algo negativo. E enjoyment é alegria. O câncer da alegria quer dizer que o sujeito pode ter uma ressaca moral, uma ressaca deprê, né? Uma ressaca não somente uma ressaca, mas como uma aflição, um conflito interno por causa que foi investido líbido e por causa que foi castrado, por causa que foi delegado, né? E foi, como posso dizer, foi castrado. Na castração fálica, certo? Foi castrado. Se existe, é uma existência. Se não existe, é uma resistência à existencialidade, uma existencialidade, algo que para no tempo e deixa de existir, certo? E esse deixar de existir, ele é irreal, porque ele é uma estruturação clínica da impotência gerencial da estrutura clínica do discurso, no caso das neuroses e no caso das psicoses e até mesmo no caso dos fetiches, certo? Então, tudo isso que eu trago aqui para vocês são observações de um estudante normal, como qualquer outro, nada demais.
E com humildade, né, gente? A gente tem que ter essa ponderação aí, temos que ter essa perspicácia também em trazer para vocês algo que pode ser útil, né? Então eu gostaria de finalizar agora, porque meus vídeos são de 25 minutos no máximo. Aí que a estrutura clínica, vamos lá, a estrutura clínica do sujeito capitalista, né, barrado pela subjetividade, né, a subjetividade que é inigualável com qualquer outro sujeito, né, no idealismo alemão, que é super importante, né, porque é o sujeito voltado libidinalmente a amar-se, a amar o Cristo, a amar o monismo, né, a amar Deus, né, e viver dessa sagacidade do que é programar teu mindset de sua própria individualidade, sua própria existencialidade, certo? Apesar de estarmos vivendo nós, quando eu falo nós, cada um na sua, né? Porque cada um vive nos seus sintomas, cada um vive nas suas angústias, cada um vive na sua racionalidade limitada, cada um vive na sua potência e prepotência também, nas suas dualidades das coisas, na sua luta, no seu antagonismo social, porque ninguém é igual a ninguém, né? E quando a gente pensa no sujeito, é a sujeição, né? Porque somos sujeitos, né? Somos barrados pela subjetividade e somos cristalizados quando nós nos obedecemos a Deus, a nossa, o nosso inconsciente, o nosso aparato psíquico e a nossa psicologia. Como nós viemos ao mundo e como a essência ela é precípua, né? Ela é precedente à existência, né? A essência sempre existiu e sempre existirá. E na essência do gozo do outro, né? Esse gozo da luz inefável, né? Como aqui na Quantum Light, né? Somos mestres do inefável, né? Do real. Mestres do real quer dizer que a gente é dono do nosso próprio nariz, a gente se defende como Deus quer de nós, né? E Deus quer de nós santos, né? Santos, cada um no seu quadrado, cada um na sua alquimia, cada um no seu hermetismo, cada um nos seus parangolês, né? E daí que, recapitulando, sujeito, sintoma, inconsciente, subjetividade, Lacan gosto do outro, sujeito capitalista, sujeito barrado pela subjetividade, subjetividade é a essência da realidade, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, a subjetividade e as emoções são estruturadas como uma linguagem, tende a retornar ao real se nós observarmos o que é mais coeso para a neuropsicologia trabalhar as ideias do ideal de ego como desejo da nossa própria existência, da nossa própria significação na vida, a gente pode recorrer com a nossa fé e caminhar e dirigir a nossa prudência, moderação, a nossa virtude, a nossa luz para as alturas, para a iluminação, para a verdade, né? Hermeneuticamente falando, né? Para a verdade. A verdade é que é a subjetividade, certo? Cada um vive no seu mundinho, cada um vive no seu outro, psicótico ou não, neurótico ou não, cada um vive na sua autenticidade, ou na sua imoralidade, ou na sua moralidade, e também na sua mortalidade, porque somos mortais. Acreditar na imortalidade
é uma fantasia, mas temos uma alma que é imortal, correto? E nossa alma é imortal. E algumas coisas devem morrer na alma para frutificar, para renascer, renascer mais brilhante como os bons frutos, como os frutos do conhecimento, como frutos da sabedoria divina, como frutos da providência divina e como luz, virtude. Paz e bem, shalom para ti, irmão. Shalom para ti, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima.